Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Marcos 4, 35. Olha aí o texto que você conhece, olha. Mas cuidado com o pré-julgamento. Cuidado para pensar que você sabe tudo, né? Aquele que acha que sabe tudo já está demonstrando que não sabe nada. Marcos 4, 35, posso ler? Só Maico que encontrou? Posso ler? Você está cansado, irmão? Você está cheio ainda da ceia? Sei que você comeu muito, mas ó, energia, para cima aí. Marcos 4, 35, eu posso ler? Aí, postura de vencedor, vamos embora. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Senhor, é a tua palavra, que é viva, que atravessa as gerações, comunicando a verdade, curando, libertando, santificando, vivificando, fortalecendo, transformando. É uma honra, meu Senhor, mais uma vez, em mais um ano, estar aqui nessa casa, subir nesse altar, tendo a responsabilidade de comunicar aquilo que o Senhor quer fazer chegar no coração das pessoas, que o Senhor mesmo trouxe aqui. Ninguém está aqui por uma coincidência, eu sei disso, Senhor. Reconheço também o peso da responsabilidade que mais uma vez está sobre mim, mas também reconheço a minha dependência do Senhor. Sou dependente do Senhor. Essa casa é dependente do Senhor. A igreja Semeando Amor está alicerçada na tua palavra, e em 2024 cada culto continuará sendo desse jeito. Pai, cremos que estamos no ano do sobrenatural. Então, meu Senhor, nós damos liberdade ao Espírito Santo do Senhor para curar, libertar, transformar vidas. Faça aquilo que o Senhor já decidiu. E nesse momento, fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar aí. O culto aquele dia foi longo, né? Ou naqueles dias o culto foi demorado, a palavra foi extensa. O pregador não era comum. O pregador foi Jesus. E Jesus pregou naquele dia, ensinou, e o tema do culto, imagine que aquilo tenha sido uma conferência profética, e o tema daquela conferência profética de Jesus foi a fé. Uma conferência profética em que não tinha um segundo nome no banner, mas o principal era ele, quem pregou foi ele, quem transformou vidas ali foi ele. E nessa pregação extensa, Jesus, falando sobre fé, ele vai abordar alguns aspectos da fé. Jesus foi, naqueles dias, ensinar sobre o grão de mostarda. E ele diz, olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, ergue-te e lança no mar, e assim será feito. Jesus falou sobre a parábola da semente, Jesus falou sobre a parábola da candeia e sobre tantas outras coisas, mas o tema, o assunto, o pano de fundo sempre foi a fé. Jesus está disposto a plantar algo no coração daqueles que pararam tudo para ouvir aquilo que ele tinha a dizer. Jesus naqueles dias não estava só tocando em pessoas, curando, ele fez isso também, mas o principal ali foi plantar a fé no coração daquelas pessoas. E naquele dia, como Marcos vai dizer, olha, e naquele dia, qual dia? O último dia da conferência profética. Naquele dia em que aquele povo que ali estava, e era uma multidão de pessoas de todas as partes, já havia escutado, ouvido tudo que precisava ouvir acerca de fé. Foi uma aula, irmão. Foi tremendo tudo aquilo que Jesus ensinou. Foi um grande intensivo ali sobre fé. E agora Jesus vai se aproximar dos discípulos e vai liberar uma palavra para eles. Jesus, nesse momento aqui, virou as costas, no bom sentido, para a multidão. Jesus agora não vai se comunicar com eles, mas Jesus vai se comunicar com um grupo seleto de 12.
12 que estavam ali na organização daquele culto, mas óbvio, também ouvindo. Hoje o pregador da noite sou eu. Quem me ouve aqui não são apenas vocês que estão sentados aí esperando a revelação da palavra, mas esses obreiros que estão ao redor também me ouvem. Os obreiros que estão lá fora, estacionamento, aqui atrás, também me ouvem. Então os 12 obreiros daquele culto, os 12 obreiros que foram escalados por Jesus para estar cuidando da organização desse intensivão de fé, óbvio, também ouviram tudo aquilo que Jesus pregou. E agora, para esses 12 que com ele andavam, Jesus vai se dirigir e vai dizer: passemos para o outro lado. Nenhuma palavra que sai da boca de Jesus sai por acaso. Nenhuma palavra que sai da boca de Jesus sai sem que haja uma intenção por detrás dela, que a fez ser liberada. Quando Jesus vai até eles e lança essa palavra, passemos para o outro lado, Jesus sabia tudo o que estaria acontecendo nesse caminho. Os discípulos não, mas Jesus sabia. Mas mesmo que eles não soubessem o que ia acontecer no próximo minuto, eles precisavam saber a palavra que Jesus acabou de liberar. Eles não sabem o que vai acontecer depois, eles não sabem o que vai acontecer 5 minutos após essa palavra, eles não sabem, eles não têm ideia, podem até supor, podem até imaginar, mas não sabiam de fato o que aconteceria. O que eles precisam saber nesse momento é: qual foi a palavra que ele disse? Qual foi a palavra que saiu da boca dele? Quando eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, eu preciso pelo menos saber aquilo que ele me disse hoje. Eles não sabem como será o daqui a pouco, mas eles precisam saber que palavra é essa que Jesus está liberando. Por quê? Porque ouvir Jesus vir na minha direção e liberar uma palavra para mim é privilégio. Estar em um ambiente em que eu tenho certeza que Jesus está falando, e está falando é comigo, isso é uma honra, isso é um privilégio. Então os discípulos aqui são privilegiados. Jesus não falou para a multidão: passemos para o outro lado. Jesus falou para os 12: passemos para o outro lado. Jesus não está falando com teu vizinho nessa noite, Jesus está falando com você. Jesus não está falando lá com aquele seu colega de trabalho nessa noite, Jesus está falando é com você. Então, por favor, deixa o telefone em modo avião, para de ficar olhando para ele toda hora, para de se preocupar onde é que eu vou comer quando o culto terminar. Se preocupa em comer a palavra que está sendo liberada agora. Ei, irmão, tem muita gente lá fora que não está ouvindo o que você está ouvindo. Então eu tenho liberdade para te dizer que você é um privilegiado. Você está tendo a honra de ouvir uma palavra direcionada, não pelo Paulo, não. Nós estamos tendo a honra de ouvir uma palavra direcionada pelo céu para cada um de nós. Ei, irmão, abra seu coração para a palavra. Você que veio para o culto da virada, guarda aquela palavra no teu coração e não se esqueça dela, porque você vai fazer uso dela. Eu vou dizer de novo: você vai fazer uso dela. Jesus olha para os 12 e insisto em repetir o que ele disse: passemos para o outro lado. Eu já não sei, nesse culto que onde eu acabei de começar a pregação, eu não sei quantas vezes eu já disse isso e ainda vou dizer. O que? Passemos para o outro lado. Jesus olhou para eles e disse... Jesus disse o quê? Olha quantas vezes nós já declaramos isso aqui. Eu falei até mais vezes do que você. Passemos para o outro lado. Eu vou dizer de novo. Jesus vira as costas para a multidão, vai na direção dos discípulos e diz: passemos para o outro lado. E o que é isso, apóstolo? Irmão, nós já ouvimos aqui várias vezes esse passemos para o outro lado. Mas se a gente olhar para o texto com os discípulos, Jesus só falou uma vez. Eu vou repetir: Jesus só falou uma vez. Por quê? Porque se é ele que fala, ele não tem necessidade de ficar repetindo. Se ele já falou para você, está falado. Oi!
como é que é? Para de ficar pedindo sinais a Ele, como já foi dito aqui. Se Ele falou, está falado. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Para de ficar pedindo para Ele repetir. Com esses 12, Ele só falou uma única vez: passemos para o outro lado. E o que eles têm que fazer agora? Acredite. Era o que Jesus esperava. Agora, se Jesus, que não muda, que não há nele nem sombra de variação, Jesus que era ontem, é hoje, será eternamente, Jesus que é imutável, se Jesus nesse dia queria que eles acreditassem nisso, você acha que Jesus não quer que você acredite? Ele não mudou. Passemos para o outro lado. E eles não perguntam a segunda vez. Não perguntam. Não ficam dispersos. Não ficam olhando um para o outro perguntando: para onde? Não. Ouvimos o que ele disse. E eles, deixando a multidão, o levaram num barco. Eles deixam a multidão para estar com Jesus. Deixar a multidão nesse momento aqui não era moleza, não. Por quê? Porque essa multidão aqui está maravilhada. Essa multidão está aplaudindo. Essa multidão aqui está feliz com tudo aquilo que acabaram de viver. Essa multidão aqui, irmão, é aquela multidão que gostaria de estar com Pedro dizendo: olha que maravilha, que culto, né? Essa multidão aqui é a multidão que estavam olhando para os discípulos e admirando os discípulos, sabe? Dizendo: esses camaradas são homens de Deus, eles são homens de muita sorte para terem sido convidados para caminhar com Ele, para ser discípulos dele. O que é isso? Eles aqui, não só Jesus que pregou, mas quem está na organização do culto aqui, também estava em evidência. E agora eles vão ter que deixar os aplausos, vão ter que deixar os likes, vão ter que deixar as curtidas, vão ter que deixar os comentários, eles vão ter que dar as costas para aquilo que massageia o ego, para entrar no barco com aquele que transforma a vida. Sair daquela praia, se tudo tivesse dado errado, seria mole. Aí todo mundo ia querer entrar no barco: vamos embora logo. Mas estava tudo dando certo. Estava tudo dando certo ali. Jesus naquele dia curou muita gente, transformou vidas e ensinou muito. Estava tudo dando muito certo. E sair de um ambiente onde tudo está dando muito certo, a gente não quer, né? Não. Estamos errados? Não. Agora, ele vem e traz a palavra: passemos para o outro lado. E aí não adianta questionar. Aí não adianta dizer: mas eu gostaria de ficar. Não. Porque o melhor lugar para se estar é onde Jesus decidiu que estará conosco. Vamos para o outro lado. Aí você sabe o que acontece. Jesus adormeceu no barco. Jesus foi olhar para a polpa do barco, colocou a cabeça em uma almofada e pegou no sono. Dormiu. Está dormindo lá atrás. E eles, quando estão no meio desse trajeto que foi apontado por ele, estão seguindo na direção que ele apontou, começam a enfrentar algo que eles não gostariam de enfrentar. Se levanta o vento forte, que faz com que as ondas se levantem. É um problema que se levantou fazendo o outro se levantar. Vem um vento forte contra esse barco, e esse vento forte não está só batendo no barco, mas também está influenciando no mar. Então o efeito do vento nesse barco pode ser visto duas vezes. Primeiro, porque o vento também está batendo no barco, e o vento está fazendo as ondas também baterem no barco. Está difícil para eles. Tem pescador ali, mas fica difícil para eles. A tempestade começa a ficar cada vez mais forte. A tempestade está aumentando a sua intensidade ao invés de diminuir. No início de um problema, a gente está com toda a força e a gente diz: deixa comigo que eu resolvo. Mas tem problemas que a gente não esperava que fosse durar tanto tempo.
E aí do meio para frente a gente já não tem mais o vigor que se tinha do começo até o meio. A tempestade está forte, está fazendo com que os discípulos se enfraqueçam, primeiro no físico, porque remar contra o vento, em uma condição de mar revolto, é difícil. O vento é contrário, as ondas estão açoitando o barco, os discípulos se esforçando e remando, mas a tempestade está muito forte. A tempestade está muito forte, está muito forte. É uma tempestade que está ficando fora de controle. Tanto está ficando fora de controle que essa tempestade está fazendo com que o barco comece a se encher de água. Está ficando fora de controle. Porque enquanto não se estava entrando a água no barco, tudo bem. O problema é quando não consegue controlar esse problema do lado de fora e ele começa a ter acesso ao lado de dentro. Porque nesse barco aqui, o que faria esse barco afundar não é a água que está do lado de fora, mas é a água que entraria nesse barco. Você está entendendo ou não? O que faz muita gente afundar não é o problema que está do lado de fora, é o problema que a gente acaba trazendo para o lado de dentro. Enquanto falam de você do lado de fora, mas quando você absorve isso, vem para o lado de dentro. Enquanto perseguem você, está do lado de fora, mas quando você transforma isso em mágoa, você traz para o lado de dentro. Enquanto traíram você, está do lado de fora, mas quando você transforma isso em sentimento, decepção, você coloca isso do lado de dentro. Enquanto está do lado de fora, não afunda o teu barco, mas trazer para dentro é perigo. E agora que eles perderam o controle. E quando é que eles perdem o controle? É quando a água está do lado de dentro. Enquanto a água estava só fora, está tudo bem. Não tão bem, mas suportável. Mas quando a água entra, eles entram em desespero. O desespero não foi gerado enquanto a água estava batendo no barco. O desespero foi gerado quando eles olham para dentro do barco e dentro do barco tem água. Porque vamos ser sinceros, tem época que a vida está batendo e a gente está aguentando. Não está tão fácil não. A vida bate, mas a gente aguenta, a gente suporta. Mas o problema é quando entra. Quando entra, começa a ferir a gente de dentro para fora. Aí complica. Aí a gente chega ao ponto que os discípulos chegaram. O quê? Vamos morrer. Nós vamos morrer. Acabou para nós, não tem mais jeito, está desesperador. Eles chegaram a pensar que iam morrer. A tempestade que fez com que a água entrasse, agora está trazendo para dentro deles uma mistura de sentimentos. Está tudo misturado agora dentro deles. E tem pescador aqui. Tinha gente que ia para o mar antes, todo santo dia pescar, mas nunca passou por um negócio desse que está passando agora. Já aconteceu com você? De olhar para uma situação e dizer: eu nunca passei por isso, nem esperava um dia passar, não queria estar passando por isso. Perderam o controle. Perderam o controle. Mas o maior problema aqui não foi o vento. O maior problema desse texto não é a água batendo no barco. E vou dizer mais: o maior problema, não que não seja problema, mas o maior problema não foi nem a água ter entrado no barco. O maior problema aqui nesse contexto foi o esquecimento. O maior problema aqui não foi vento forte, não foi madeira do barco já fazendo barulho como se fosse quebrar. O maior problema aqui não foi o cansaço deles, porque eu tenho certeza que num culto como esse não tem uma pessoa aqui que em algum momento da vida não sentiu cansaço. Quem já ficou cansado aqui por alguma coisa? Todo mundo. O maior problema deles aqui não foi o cansaço, não foi água batendo, não foi vento soprando, não foi água dentro do barco.
O maior problema deles aqui foi o esquecimento. Esquecimento de quê? Da palavra que acabaram de ouvir na praia. Tem tempestade que quer se sobrepor às palavras que nós já ouvimos dele. Existem algumas tempestades na vida que querem ser maiores do que aquilo que ele prometeu para a gente. Esse câncer não é maior do que aquilo que ele te prometeu. Esse desemprego não é maior do que a promessa. Essa outra enfermidade, seja ela qual for, não é maior do que a promessa. Essa endometriose não é maior do que a promessa que ele fez para você de segurar uma criança nos seus braços. Essa traição, essa decepção com alguém, não é maior do que a promessa que ele te fez de colocar gente boa do seu lado. O problema é que essas tempestades, na hora, o pico no olho do furacão, a gente acaba dando um peso maior a isso do que aquilo que de fato deve nortear os nossos sentimentos, que é a palavra dele. Por que essa tempestade para os discípulos nesse momento, para eles, está sendo mais forte do que a palavra que Jesus falou? Só porque a pregação de Jesus para eles foi pequena? Que Jesus pregou exclusivamente para eles. Jesus olhou para eles e disse: passemos para o outro lado. O que é isso? Saiu da boca de quem saiu, meu irmão? É decreto. Não é possibilidade, é decreto. Ele decretou: passemos para o outro lado. Jesus não precisa falar muito, ele só precisa falar. Eu vou repetir: Jesus não precisa falar muito, ele só precisa falar. E nós precisamos ouvir e acreditar. Você está entendendo ou não? Jesus não precisa ficar horas falando com você. Nem eu preciso ficar aqui pregando 1 hora para você. O que você tem que fazer é acreditar na palavra que está sendo liberada. Passemos para o outro lado. A tempestade não pode mais do que isso. A tempestade não é maior do que a palavra dele. O vento não é, a água não é, os açoites das ondas no barco não são, o desespero dos discípulos não é, nada é. Ele manda e ponto. Passemos para o outro lado. Mas apóstolo, o médico falou, Jesus já determinou. O médico fala, mas Jesus determina. O diagnóstico mostra, mas Jesus determina. Alguém diz, mas Jesus determina. Alguém acha que é, mas Jesus determina. Alguém disse que não vai acontecer, mas Jesus determina que vai chegar do outro lado. Alguém disse que não tem jeito, mas Jesus falou: vamos chegar do outro lado. Me ajuda. Olha para alguém, faz pelo menos cara de profeta e diz para essa pessoa: vai dar certo. Vai dar certo. Seu 2024 vai dar certo. Seu janeiro vai dar certo. Mas eu comecei desempregado. Mas tem promessa, vai dar certo. Mas meu marido saiu de casa, vai dar certo. Mas eu estou endividado, vai dar certo. Mas eu descobri um nódulo, vai dar certo. Mas o médico falou, mas Jesus já determinou. Não se esqueça, 2024 é o ano do 2024 é o ano do Jesus já determinou. Não se esqueça. O maior problema deles, Arão, foi o esquecimento. Tem água fora, batendo no barco, tem água dentro.
Tem discípulo com o braço cansado de tanto remar. Tem discípulo apavorado dizendo: nós vamos morrer. Tem gente dizendo: que furada que a gente entrou. Tem gente dizendo: eu não devia ter vindo. Tem gente dizendo: por que tudo isso? Tem gente dizendo: eu só fiz o que ele mandou e estou passando por isso. Eu só segui a direção que ele deu e olha o que está acontecendo comigo. Não terminou ainda? Você está no meio, rapaz, não terminou ainda não. Discípulos apavorados. E onde que Jesus estava, varão? Perto deles. Jesus não ficou em casa dormindo, irmão. Deixa eu só te lembrar uma coisa, porque isso também tem gente que esquece. Pergunta para mim o quê? Jesus está perto. Você se esqueceu que ele está perto? Como assim, apóstolo? Ele falou que está. Ele falou quando? Falou há mais de 2000 anos atrás. Ele disse assim: eis que estarei convosco todos os dias. Ele disse: estarei com. Não estarei vendo, estarei com. Com é presença. Com é presença. Não é olhar de longe, é estar junto, do lado. A gente se esquece disso também. Porque as tempestades que se levantam querem ser maiores do que aquilo que ele prometeu e do que aquilo que ele está fazendo. Eles se esqueceram da palavra que Jesus liberou. E agora, por muito tempo, se esqueceram que Jesus estava perto. Vai deixar a água entrar para só então chamar por ele? Vai deixar piorar para só então chamar por ele? Vai deixar vir uma ameaça para só então chamar por ele? Vai esperar perder totalmente o controle para só então chamar por ele? Ele está perto. Discípulos desesperados e Jesus perto deles. Discípulo com medo e Jesus perto deles. Discípulos achando: vou morrer, mas Jesus perto deles. Discípulo dizendo: não tem mais jeito, mas Jesus perto dele. Essa palavra é para você que está olhando para a sua situação e está dizendo: não tem jeito, Jesus está do seu lado, mas a porta está fechada, mas Jesus está contigo, mas ele já saiu de casa, mas Jesus está perto de você. Pelo amor de Deus, fala com Jesus. E é o que Jesus faz? Quando um deles lembra, quem está ali vai lá até ele: Senhor, mestre. Tinha barulho de vento e ele não acordou. Tinha onda batendo no barco e ele não acordou. É tempestade e ele não acorda. Mas quando alguém diz assim: mestre, ele acordou na hora. Ficou de pé na hora. Na hora. Só foi alguém chamar que ele diz: estou aqui. É porque você chama primeiro o gerente do banco, o agiota, você chama vizinho, você pede cartão da sogra, você chama cunhado, você chama todo mundo, irmão de igreja, você vai na casa da vizinha, você vai na casa de comadre, mas você não chama ele. Eu vou provar que você deixa ele por último, quer ver? Olha o que você já disse algumas coisas, ó. Agora só me resta Jesus. Você acabou de dizer o seguinte, ó: eu já falei com todo mundo, não teve jeito, agora só me resta ele. Quando você diz agora só me resta Jesus, você está dizendo: eu deixei Jesus por último. É por isso que está sofrendo além da conta. É por isso que está apanhando mais do que devia. É por isso que está chorando mais do que precisava. Porque Jesus não pode ser o último, Jesus tem que ser o primeiro. Mestre! Ele ficou em pé na hora. Ele ficou em pé, levantou. Dentro do mesmo barco que eles estão. Dentro do mesmo barco que eles estão, está ali do lado. E só chamaram agora. Aí ele ficou em pé, o que ele fez? Repreendeu o vento.
Ele fica em pé e repreende o vento. Aí depois olha para o mar e fala assim, ó, para. Para. Você está lutando há tanto tempo. Está com os braços mortos de tanto remar. Aí vem ele e olha para o mar e diz assim, para. Peraí. Você está dizendo, esse vento vai me matar. Vem ele e diz assim, ó, aquieta-te. Como é que é? Você está dizendo, esse vento está forte, mas Jesus levanta e só diz assim, ó, pode parar. Parou agora. Parou. Uma palavra que sai da boca dele na direção do vento, o vento pá. Está discípulo remando, chorando, gritando, esperneando, e o vento não para. Jesus, quando foi chamado por um deles, só ficou de pé, repreendeu, e o vento parou na... Agora me ajuda a pregar, me ajuda, varão. Varão, me ajuda, você que está aqui pertinho de mim. Onde que fica o ouvido do vento para eu lá bater um papo com ele? Porque Jesus falou e o vento ouviu. O ouvido do vento fica para qual lado? Que negócio é esse que vento ouve? Que vento tem ouvido para ouvir? Espera aí. Vento tem ouvido? Mas a Bíblia diz que o vento ouviu a sua voz e parou. E o mar ouviu a sua voz e se aquietou. Irmão, onde que fica o ouvido do mar? É para o lado do farol? Eu sei lá onde que está o ouvido do mar, a boca do mar, o braço do mar, eu sei lá. Mas Jesus falou. E essa palavra chegou no ouvido do vento. E no ouvido do mar. O que é isso? Se o mar que não tem ouvido ouviu... Se o mar que não tem ouvido ouviu, por que você, discípulo, ainda não parou para ouvir direito? Passemos para o outro lado. Ele fala, o mar ouve, acredita e para. Ele fala, o vento ouve, acredita no que ele falou e para. E discípulo, ele fala, o ouvido abre, do discípulo abre, ouve e não acredita. Terminei. Só vou te dizer mais uma coisa. O vento ouviu, repita comigo, ouviu. Agora, e o mar, ou? Até quem se finge de surdo tem que ouvir quando é ele quem fala. Eu vou falar de novo. Até quem se finge de surdo tem que parar para ouvir quando é ele que fala. Eu sei que tem hora que você fala e o teu marido finge de surdo, né? Você fala e o teu colega de trabalho finge de surdo. Você fala e os teus filhos fingem de surdo. Você fala e aquele amigo traíra finge de surdo. Ei, mas até quem finge de surdo tem que ouvir quando é ele que está falando. Eu estou liberando uma palavra. Quem está na tua casa não está querendo ouvir você, mas ele vai falar e vai ter que ouvir. Teu marido não quer te ouvir, mas vai ter que ouvir a voz de Deus. Teus filhos não querem mais te dar ouvidos, mas vão ter que ouvir a voz de Deus. Os teus pais não querem mais te ouvir, mas vão ter que dar ouvidos à voz de Deus. Porque quando ele fala, até quem finge de surdo tem que ouvir e obedecer. O vento estava forte. A onda estava grande, o barco estava frágil, os discípulos estavam perturbados, e Jesus do lado, um alvoroço doido, um problemão que ninguém vê saída, e Jesus está do lado. Jesus está do lado. Aí olha o que Jesus fez, repreendeu o vento, deu uma ordem para o mar, e depois chegou para os discípulos e disse assim: ainda não tendes fé? O que é isso? Aquilo que ele já disse, que você ouviu e não praticou, ele vai te cobrar ainda. Você está pensando que quando ele falou, ele estava disposto a perder tempo com você? Ele não perde tempo.
quando ele falou, o que ele queria é que você ouvisse e acreditasse. Ah, apóstolo, mas foi difícil para mim. Pode se preparar, porque ele vai te confrontar e vai te cobrar. Vocês ainda não têm fé? Agora deixa eu te dizer uma coisa: é melhor ser cobrado por ele do que passar vergonha lá fora. É melhor ser cobrado por ele, o Deus que faz, o Deus que repreende o vento, o Deus que acalma o mar, do que não ser cobrado por ele e ele deixar o meu barco afundar. Irmão, se for para ele me manter de pé e me fazer chegar do outro lado, ele pode me cobrar sim, ele pode me exortar sim, ele pode me apertar sim, contudo é ele que me faz chegar do outro lado. O vento era forte, mas a palavra dele era mais forte. A onda era grande, mas a palavra dele era maior. Por quê? Porque eles chegaram do outro lado. E eu vou ler versículo 1 do capítulo 5. E chegaram ao outro lado do mar. Diga aí, chegaram. Ele não disse que ia chegar? Agora, entre o momento que ele falou e o momento em que ele falou, e o momento, perdão, que aquilo que ele falou se cumpriu, tem uma linha do tempo. É o tal do ínterim. O que ele falou aqui, pode ter certeza, vai acontecer. Só que tem o seguinte: essa sua travessia poderia ter sido menos traumática se você tivesse acreditado no meio. Não entra em desespero. Não comece 2024 atormentado. Não comece 2024 desesperado. Tudo aquilo que ele prometeu vai se cumprir. Mas apóstolo, a onda está grande. Pega uma prancha, irmão, bota o leste na canela e vem surfar essa onda junto. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quem está comigo para dar glória a Deus? Sai dessa cadeira para surfar essa onda, rapaz. Vai dar certo. Mas e o vento? Vai dar certo. Ele é maior que o vento. E o que ele fala também é. Ele é maior que o mar. E o que ele fala também é. Essa dor, essa enfermidade, esse problema, essa dificuldade não é maior do que a palavra que você ouviu aqui no culto da virada. Na madrugada da virada eu recebi uma mensagem. Apóstolo, eu estava no culto da virada, eu ouvi a palavra, mas a minha situação é assim, 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 assim. Eu nem respondi. A pessoa deve estar zangada comigo, nem sei se ela está aqui. Não respondi, eu só orei. Por quê? Porque pegar uma palavra do culto daquela e não acreditar não seria uma mensagem de texto minha que iria mudar isso, né? Acredita. A palavra liberada dentro de um ambiente profético vira um decreto. Acredita. Para de acreditar mais naquilo que você está vendo do que naquilo que Jesus falou. Aquilo que Jesus falou é mais real do que isso que você está vendo. Isso que você está vendo é passageiro. Como assim? Ele disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Essa dor passa, a enfermidade passa, o desemprego passa, tudo isso passa. A palavra dele é mais real do que isso aí, porque isso passa, mas a promessa dele permanece. 2024 é o ano do sobrenatural. Nós vamos chegar do outro lado.